Vamos lá. O que eu acho que boa parte dos nossos comentaristas estão falando principalmente a turma de esquerda está falando aqui. Existe uma coisa de visão de mundo mesmo, é uma questão ideológica, e aí tem a minha visão de mundo, a maneira como eu compreendo que o mundo funciona, é completamente diferente da maneira como eles compreendem que o mundo funciona. A impressão que eu tenho é o seguinte: a crença não, o bom é emprego CLT, emprego formal. Então, o que o governo precisa fazer porque isso depende do governo, não depende da sociedade. A sociedade é o que o governo deseja que a sociedade será. Se o governo fizer tudo certo, a sociedade será de um jeito, mas depende essencialmente das pessoas certas no governo tomarem as decisões certas. Se as pessoas certas no governo tomarem as decisões certas, aí a gente vai conseguir espalhar dinheiro pelas empresas certas, nos empresários das Fiesp com os bolsos corretos, e desses empresários você começa a despejar assim no topo da economia dinheiro. O governo faz isso. Esse dinheiro na mão dos empresários viram empregos formais, CLT, todo mundo vai ter FGTS, todo mundo vai ter férias, todo mundo vai ter uma aposentadoria gorda no fim do ano. Quer dizer, o fato de que a demografia do país está ficando de cabeça para baixo, a gente está rapidamente se tornando um país de velhos e tem que sustentar essa previdência, é ignorado. O fato de que você não tem mais esse emprego de indústria, porque manufatura primeiro foi para a Ásia, e mesmo na Ásia é feito por robô, é ignorado. O fato de que em essência, a gente tem um problema aqui, que é o seguinte: as pessoas não são burras. O sujeito está na periferia urbana. Ele teve uma educação que é uma educação de segunda categoria. E ele parou no ensino médio quando ele tem sorte de ter parado. Mas vamos falar dessa classe média baixa. A gente não está falando dos pobres, a gente está falando da classe média baixa. O cara terminou aquele ensino médio meia boca. Aí ele olha para a realidade dele, Zona Leste de São Paulo. Ele é um cara temente a Deus, entendeu? Ele é um cara que quer se comportar bem, ele é um cara que quer ter os valores certos. Agora, viver é muito difícil. Ele tem ensino médio mais ou menos. Bem, se ele for para um emprego, se ele for trabalhar na padaria, se ele for trabalhar na oficina mecânica, quando ele está com 22 anos de idade, quando ele tiver 32 anos de idade, ele seguirá sendo alguém na oficina mecânica, alguém na padaria. Com 42 anos de idade, ele seguirá sendo alguém na oficina mecânica, alguém na padaria. Talvez ele tenha sido alçado a gerente. Aí daquele salário de R$3.000 por mês na CLT, ele talvez chegue a um salário de R$7.000 por mês na CLT. Mas ele vai chegar alguém com 52 anos tendo saído dos 3.000 para os 7.000 e olhe lá. Qual é a perspectiva que esse cara tem? Perderá o emprego. E aí ele perderá o emprego. E aí ele perderá o emprego. Qual é a perspectiva que esse sujeito tem se ele for uma pessoa ambiciosa? Não, tudo bem, esse é o ensino que eu tenho, esse bairro é a realidade que eu tenho. Qual é a perspectiva de vida que eu tenho? Como é que eu cresço aqui? Só tem um jeito de crescer, é inventar alguma coisa. Como é que eu faço para ser dono de alguma coisa? Entendeu? E eu começar a contratar pessoas. A gente hoje tem nas periferias urbanas um país pulsando de vontade de crescer. Esse troço, vamos ignorar a economia, vamos para a área que eu estou muito mais à vontade, que é a ciência política. Cara, isso é sociedade civil querendo construir. Isso é sociedade civil querendo crescer. O André está corretíssimo. Não necessariamente essas pessoas têm a capacitação para organizar as contas de um pequeno negócio. Não necessariamente as pessoas têm a capacitação para entender. Mas tudo isso é gente que está ali no Instagram, vendo o vídeo do Pablo Marçal, catando curso para entender o que eu tenho que aprender é como entrar na vibração 87 das camadas do cérebro. Ele não sabe muito o que ele tem que aprender, mas ele está com uma vontade desgraçada de aprender.
entendeu? Ele faz um curso online, ele faz um curso, isso é vontade de crescer. Então, a gente, evidentemente, eu não acho que... Esquece essa caricatura que vocês fazem de liberal. É claro que tem que ter política pública envolvida nesse negócio. E o que é política pública envolvida nesse negócio? Por um lado, é o Estado parar de atrapalhar. Entendeu? Desburocratizar. Simplificar ao máximo o cara ficar regular. Aquelas leis de se você tem um bar, você tem que ter não sei quantos mil avisos pendurados. Se você não tem um aviso que diz que todo cliente tem isso, um fiscal pode ir lá entrar e te autuar porque não sei das quantas. Não. Para de criar problema para o sujeito. E, por outro lado, você tem que dar algum tipo de suporte, entendeu? Que pode ser grana do BN10, que pode ser curso, que pode ser o Diaba 4. Algum tipo de infraestrutura para permitir que esse crescimento aconteça. Todo mundo vai dar certo? Não, mas alguns vão dar certo. E alguns desses negócios vão ser interessantes. E o item mais importante, né? A política pública mais importante que a gente vê no que o André falou. Esse cara não tem condições de fazer isso. Esse cara não tem condições de ter um emprego na CLT. Esse cara vai no Sebrae e não consegue porque ele não tem a capacitação fundamental de um bom ensino básico, né? De bom ensino fundamental, bom ensino médio. Ele não conclui o ensino médio. Isso é uma coisa que diz muito sobre o Brasil, não é sobre o governo do PT, é sobre o Brasil, né? Nós temos 135 anos de república e não temos um sistema público de qualidade. Temos um sistema público que basicamente inclui todo mundo, mas continua sendo de muito má qualidade. E mesmo assim, existe um grau de êxodo no ensino médio, em particular, que é quando o menino... Principalmente de meninos. O menino chega numa certa idade e é cobrado pela família para trabalhar, e ele larga. E é por isso que esse governo tem um programa pé de meia, que está nesse guarda-chuva. Pois é, que já existia. E a coisa mais importante que o Ministério da Educação fez, e, no entanto, ele não deslancha. Ele não vai. Mas esse programa, que é muito importante, que foi usado em vários estados da federação, inclusive aqui no Rio, lá atrás, no governo Sérgio Cabral, e que funcionou muito para você manter o jovem no ensino médio, ele só está sendo tentado agora. E foi tentado de uma maneira mal feita e está preso por causa do TCU, porque não faz, enfim, não cumpre lá a legislação que devia cumprir, que talvez esteja errada, porque a gente tem um problema de excesso de legislação. Então, a qualidade do ensino é, de longe, a coisa mais importante que tem. E nenhum governo, nesses 135 anos de república, foi capaz de fazer isso. É especialmente perverso num governo de esquerda que, em tese, está preocupado com o bem-estar dos mais pobres, né? Então, é especialmente doloroso que nem o Lula 1, nem o Lula 2, nem a Dilma 1, nem o pedaço da Dilma 2, nem o Lula 3 estejam realmente interessados no ensino básico. Queria trazer aqui algumas participações na verdade, para devolver uma pergunta lá para o André. A Tatiana Salles escreve para a gente falando: olha, tecnicamente essa isenção do imposto de renda não veio tão ruim quanto eu esperava, ao menos tem contrapartida. Se o Congresso vai aprovar ou não são outros 500, mas acho que o canhão está virado para o lado errado. O problema real está no imposto de renda pessoa jurídica, são os regimes especiais, o lucro presumido, os excessos do Simples, tem alguma coisa de erosão de base de cálculo no lucro real, mas é superficial. Em seguida, ela aborda essa questão da educação. Ela está conversando aqui com o Zeca Arruda e diz: a educação é uma das causas estruturais da nossa informalidade, outra é a cunha fiscal e, por fim, a produtividade baixa. E aí, uma questão que, entre quem empreende, aparece bastante é o limite do MEI, por exemplo. O MEI tem um limite anual de arrecadação de R$ 81 mil, que dá uma média aí de uns R$ 6.700 por mês. Esse limite é o mesmo desde 2017, 2018, eu já confirmo com certeza aqui, mas é 2018. Em 2018, R$ 6.500 era mais dinheiro do que é hoje, né? Não houve uma atualização, não houve uma progressão nesse sistema, porque aí a lógica é do empresário passar, do empreendedor passar para a microempresa, né? Queria saber do André se seria o caso de mexer nisso, de mexer mais nessa tributação dos empreendedores. Obrigado pela pergunta. Então, assim, sempre que a gente vai falar
e acho que todos os exemplos se enquadram nisso, né? Seja a isenção do imposto de renda ou o MEI, que é uma alíquota diferencial. E a mesma coisa para as PJs, tem o Simples também, que você paga uma alíquota menor, dependendo do seu faturamento. A ideia é entender realmente quem está sendo beneficiado com isso. Se você pensar assim, ainda é um pouco, eu concordo que assim, não foi atualizado, o valor poderia ser maior, poderia ter sido atualizado e corrigido. E agora você quer pensar, quem que eu quero beneficiar? Eu quero aumentar de 6 para 8 mil, para 9, para 10 mil por mês? Quem é o perfil de pessoa que eu vou estar atingindo com esse alargamento, por exemplo, do MEI? E aí, de novo, qual que é o objetivo da política? Se o objetivo da política for, não, eu quero beneficiar o cara super pobre, ou o cara ali, classe média, baixa renda, provavelmente esse cara não está faturando 10 mil por mês. Acho que essa é a ideia. Então, tem que pensar, qual que é o meu objetivo? Quem eu vou beneficiar se eu aumentar a isenção do MEI de 6 para 10 mil por mês, por exemplo? É alguém que ganha 7, 8, 9, 10 mil. Se o objetivo da política for esse, tudo bem, a gente discute, faz a conta lá e vê, olha, o benefício vai custar tanto e a gente põe a conta na sociedade. Agora, se o objetivo for, eu quero ajudar o mais pobre não ganha 7, 8, 9, 10 mil por mês, mesmo com MEI. Você pode falar, olha, não, mas tem um cara que tem um salão de cabeleireiro, um cabeleireiro, que ele fatura isso. Tudo bem, vão ter casos pontuais, mas você tem que pensar na política para o maior número de pessoas que você quer atingir. E não me parece claro que aumentar a base do MEI vai beneficiar essas pessoas mais vulneráveis. Então, essa seria a minha opinião. Mas é uma discussão, como eu sempre comento. A decisão é sempre política no final. O economista, isso o meu orientador sempre fala também, o papel é ser o chato na sala. Fala, vocês querem fazer essa política? Tem esse custo. Vamos pôr o custo para a sociedade? Vamos pôr o custo para a sociedade. Então, a discussão do MEI passaria por isso. Tentar entender quem seriam os beneficiados, os custos, se a sociedade topar, colocar isso para ser custeado via mais impostos de alguém. Esse que não tem segredo, né? Não tem almoço grátis nesse caso. Agora, tem uma discussão rolando aqui no nosso chat, porque a gente chama muito o chat para participar aqui, porque os nossos espectadores são muito bacanas, viu? Eles debatem, eles até brigam ali com a gente, entre si, mas são sempre participações muito ricas. E tá rolando um debate ali, primeiro, o Alexandre, eu não peguei o sobrenome dele, Alexandre Henrique, falou que é da ZL de São Paulo. Eu também sou, viu, Alexandre? Eu nasci na Vila Carrão, tenho muito orgulho. Vai Corinthians, inclusive. O André é palmeirense, mas eu vou fingir que eu não sei. Mas o Alexandre contou a história dele aqui, falando, o Pedro narrou a minha história. Eu fiz escola pública, eu sou da ZL de São Paulo, eu fiz um curso de programação com pouco salário baixo. Aí eu entrei em empresas como PJ e dos 21 aos 24 anos passei de R$ 978 para mais de 7 mil. Aí começou uma discussão sobre, mas você é PJ funcionário ou você é empreendedor? E ele falou, não, eu sou funcionário, eu preferi ser PJ e se mais pessoas soubessem que eu consegui ganhar mais sendo PJ, mais pessoas talvez aderissem a isso. E vem aí a grande discussão, em parte o Pedro colocou, né? Antigamente havia um sonho de ser CLT, hoje esse sonho parece estar se transformando para uma larga fatia da população. Mas há também uma coisa de oportunidade, né? Será que se o Alexandre conseguisse um salário de 7 mil sendo CLT, talvez ele preferisse ou não. O que vocês, nos estudos que vocês fazem sobre mercado de trabalho, vocês já detectaram entre a diferença mesmo de desejo, de vontade de ser PJ, de ser CLT e de ser empreendedor? Considerando que PJ não é empreendedor necessariamente, né? PJ é essa coisa da uberização, de você estar ali abrindo mão de alguns direitos sociais, como você mesmo colocou, em nome de ganhar um pouco mais, seja por opção, seja por imposição do mercado. Como é que você enxerga esses desejos das pessoas atualmente? Tá. Não, obrigado pelo exemplo, Alexandre. Eu acho que, idealmente, e aí isso é um pouco do gancho que o Pedro trouxe,
a gente gostaria de fomentar mais histórias como o do Alexandre. Né? Você pega uma pessoa que, às vezes, mesmo contra todas as possibilidades, conseguiu se capacitar e isso abriu um leque de oportunidades para ela. Com esse leque de oportunidades, é uma decisão muito pessoal. Eu acho que esse é o ponto que você trouxe também. Então, talvez o Alexandre hoje, com toda essa experiência que ele tem, ele é um PJ não empreendedor, mas talvez se ele aplicar currículo para algumas vagas numa empresa formal, talvez ele conseguisse uma oferta e ele iria pesar. Eu posso ter esse regime de trabalho, que é um regime A, posso ter esse regime de trabalho, que é o regime B. E aí caberia aos indivíduos decidir. Então, acho que isso seria um mundo ideal, né? Em vez de ser algo normativo, que fala todo mundo tem que ser CLT porque é bom, etc., seria dar opção. E aí o Alexandre, ele teria que ter a disciplina, e eu espero que ele tenha, de realmente, a minha aposentadoria depende de mim. Não é mais o governo que vai descontar uma parte do meu contra-cheque para contribuir forçadamente no INSS, no caso do CLT. Então, tem algumas evidências, tem algumas pesquisas que foram feitas, por exemplo, com os entregadores de aplicativo, que eles declaram que eles preferem o regime de ser empregador de aplicativo perto de uma opção CLT. Ele fala, olha, o meu rendimento é maior, eu controlo o meu horário, eu tenho flexibilidade, etc. Então, você não pode desprezar o desejo do trabalhador. Por mais que eu fale, idealmente, eu que como planejador central, eu quero que todo mundo seja CLT, tenha INSS, se aposente e colabore. Tudo bem, mas o trabalhador também tem um desejo. Ele tem um desejo de ter, às vezes, uma rotina mais flexível, de ser um PJ que pode ser um PJ para 2, 3 empregadores diferentes, né? Então, idealmente, o que a gente gostaria é que a economia desse condições das pessoas se capacitarem, abrirem esse leque de oportunidades e decidir. E aí vai ser um caso muito pontual, como o caso do Alexandre, ele escolheu um caminho que ele está bem, está progredindo, etc. E outras pessoas falam, não, eu não quero ter a responsabilidade de eu mesmo fazer minha aposentadoria. Gostaria de ser CLT, todo mês tem um contra-cheque, etc. E aí as pessoas decidiriam. Então, acho que esse é um pouco do mundo ideal e as pesquisas que a gente faz com trabalhadores nessa mudança, né, nessas novas configurações de trabalho, também apontam isso, que as pessoas querem optar. Não, mais do que aquela coisa do emprego CLT, isso vem caindo com o tempo mesmo, a gente vê. E eu também sou PJ, então isso é só um exemplo que não de diferentes pessoas de diferentes perfis também vão se enquadrando e tendo essas opções caso tenham oportunidades.